Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação de inteiros. Bem como na adição, a multiplicação de inteiros é uma operação que nós estamos muito habituados a realizar. Então nós aprendemos lá no nosso ensino fundamental e é algo que nós fazemos com muita naturalidade no papel. E a multiplicação de inteiros binários ela é feita de forma idêntica à multiplicação de inteiros decimais. Então qual é o objetivo nosso nesse vídeo? Além de retomar esse procedimento que com naturalidade nós executamos, o objetivo é que nós consigamos abstrair esse procedimento num algoritmo e que nós entendamos o que ele precisa para ser executado no nível de hardware e como que ele poderia ser implementado em hardware, ok? Muito bem, então quando nós fazemos a multiplicação, nós sempre trabalhamos com dois operandos, ok? O primeiro é o multiplicando e o segundo é o multiplicador. Ao resultado, nós damos o nome de produto. E como a multiplicação ela é feita? A multiplicação ela é feita percorrendo-se todos os dígitos do multiplicador da direita para a esquerda, ou seja, do dígito menos significativo ao dígito mais significativo. Então, quando a gente está no iésimo dígito do multiplicador, a gente faz a multiplicação do iésimo dígito pelo multiplicando e coloca o resultado aqui embaixo para ser somado. E quando a gente está no iésimo dígito do multiplicador, considerando i de 0 até n menos 1, nós deslocamos aqui o resultado e bits à esquerda, ok? No final das contas, a gente soma tudo e isso é o nosso produto. Para executar esse algoritmo em hardware, nós primeiro temos que pensar na memória que nós precisamos para armazenar esses operandos. Então, a gente precisa de uma unidade de memória para salvar o multiplicando, outra unidade de memória para salvar o multiplicador e, por fim, uma unidade de memória para salvar o produto. Como essas operações serão executadas no processador, então nós vamos pensar que essas unidades de memória são registradores que estão dentro do processador. Okay? Então a gente vai precisar de 3 registradores aí. O do multiplicador ele vai ter 32 bits, que é o tamanho da nossa arquitetura que nós estamos estudando no MIPS de 32 bits. O produto ele vai ter 64 bits. Por quê? Como vocês podem reparar, por exemplo, o resultado ele sempre terá um tamanho maior que o tamanho dos operandos. E esse tamanho nunca vai ser maior que o dobro do tamanho dos operandos. Como a gente está trabalhando com operandos de 32 bits, então a gente sabe que o resultado nunca vai ser maior que 64 bits. Com isso, a gente sabe que um registrador de 64 bits é capaz de armazenar o produto. Ok? Então, por isso que o produto tem 64 bits. E agora você deve estar se perguntando, e o multiplicador? Desculpa, o multiplicando. Por que o multiplicando tem 64 bits? Porque quando a gente faz essa operação de multiplicar o iésimo dígito do multiplicador pelo multiplicando e coloca aqui o resultado e bits deslocados à esquerda, é como se nós estivéssemos multiplicando o iésimo dígito do multiplicador pelo multiplicando deslocado e bits à esquerda. Então é como se a gente deslocasse o multiplicando e bits à esquerda, fizesse a multiplicação desse multiplicando deslocado pelo iésimo dígito do multiplicador e colocasse o resultado aqui sem deslocar nada. Porque daí esse resultado teria i zeros à direita. E esses i zeros à direita não fariam diferença na hora de somar aqui, daria o mesmo resultado do que ter espaço em branco aqui. Ok? Então esse algoritmo, para a gente abstrair ele no hardware, numa primeira versão, a gente vai imaginar que a gente sempre desloca o multiplicando à esquerda, multiplica ele pelo iésimo dígito do multiplicador e o resultado a gente acumula no produto. Tá ok? Ou seja, esse algoritmo é um algoritmo iterativo. Ele percorre dígito por dígito do multiplicador, portanto, esse algoritmo ele terá n iterações, onde n é o tamanho da nossa arquitetura. Então, no caso do MIPS de 32 bits, esse algoritmo vai ter 32 iterações. Cada iteração ele percorre um dígito do multiplicador, ok? E ele termina depois que percorreu todos os dígitos do multiplicador. Então, para a gente entender um pouco melhor a dinâmica aí de multiplicar e de acumular no produto e como que essas memórias vão sendo trabalhadas ao longo do algoritmo, vamos executar na mão esse exemplo para a gente entender melhor como ele é feito, ok? Então tá aqui, a gente está multiplicando 1000 por 1001, ok? Vejam aqui o que eu comentei com vocês. Então, quando a gente coloca o resultado aqui do iésimo dígito do multiplicador pelo multiplicando deslocado à esquerda, é como se a gente estivesse aqui mexendo ou preenchendo com zeros à direita aqui, tá ok? Quando a gente preenche com zeros à direita, dá na mesma, tá ok? Isso significa que a gente multiplicou aqui o iésimo dígito do multiplicador pelo multiplicando deslocado e bits à esquerda,
tá ok? Então, só para a gente entender um pouco melhor esse algoritmo, vamos rodar um exemplo aqui para a gente ver melhor. Vamos lá. Então, esse algoritmo, como eu disse, é um algoritmo iterativo, tá ok? Então, ele vai executar iterações. E cada uma das iterações é um dígito do multiplicador que ele percorre, ok? Então, a gente vai ter as iterações, eu vou escrever aqui cada iteração. A gente vai ter o valor que está no multiplicando, o valor do multiplicador e o valor do produto. Então, no começo de tudo, o multiplicando, como eu disse para vocês, ele terá o dobro do tamanho da arquitetura. Então, vamos imaginar que nesse exemplo que nós estamos fazendo, que ele tem apenas 4 bits, vamos imaginar que a nossa arquitetura é de 4 bits, tá ok? E o nosso produto terá 8 bits, bem como o multiplicando, ok? Então, na primeira iteração, nós inicializamos os valores aí dos registradores. Então, o multiplicando, o que ele vai receber? Ele vai receber na sua porção menos significativa o multiplicando, que é 1, 0, 0, 0. O multiplicador será o nosso multiplicador. E o produto, como ele vai receber acumulações aí, somas, ele tem que começar com 0, tá ok? Certo? Muito bem, então, na primeira iteração, o que a gente faz? A gente tem aqui o nosso multiplicando, tá ok? Então, a gente pega o dígito menos significativo do nosso multiplicador, multiplica ele pelo multiplicando e acumula o resultado no produto, tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, essa multiplicação pelo dígito do multiplicador vezes o multiplicando é uma multiplicação trivial. Por quê? Porque a gente está trabalhando no mundo dos binários. Os binários só tem 0 e 1. A multiplicação por 0 e 1 é trivial, porque o 0 é o elemento nulo e o 1 é o elemento neutro. Ou seja, quando a gente multiplica por 0, dá 0. E quando a gente multiplica por 1, dá o próprio número. Então, se o dígito menos significativo aí do multiplicador for 1, então basta a gente somar o multiplicando no produto. E se for 0, eu não faço nada, eu mantenho o valor do produto, porque o resultado dessa multiplicação daria 0, e quando eu vou fazer essa soma aqui, eu sei que eu vou somar 0, então não vai fazer diferença. Então, eu mantenho o valor do produto, tá ok? Então, esse primeiro dígito aqui do nosso multiplicador é 1, tá ok? Então, eu sei que eu tenho que acumular o valor do multiplicando no produto. Então, a gente vai ter no produto esse valor, tá ok? Veja que aqui o que eu consegui até esse ponto é justamente o que a gente tem aqui, nesses 4 bits menos significativos do produto. Ou seja, eu já fiz essa primeira soma e já estou acumulando no produto. Então, o que eu espero nas próximas iterações é já ir obtendo as somas correspondentes a cada um desses outros passos, tá ok? Muito bem, então para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar o multiplicando à esquerda. Por quê? Porque agora é como se eu estivesse multiplicando o iésimo dígito do multiplicador pelo multiplicando deslocado um dígito à esquerda, tá ok? E o multiplicador, para facilitar a nossa vida, eu vou deslocá-lo à direita. Por quê? Porque daí eu sempre olho para o dígito menos significativo do multiplicador. Acaba sendo mais fácil, fica mais padrão. Eu vou lá e eu sei que eu tenho que olhar sempre no dígito menos significativo. Eu não tenho que ficar percorrendo, né? Não tem como você percorrer. É mais caro você percorrer bit por bit do seu multiplicador do que você fazer um deslocamento à direita, tá ok? E sempre acessar o bit menos significativo. Então, na segunda iteração, o que vai acontecer? O multiplicando vai ser deslocado um bit à esquerda, tá ok? E o multiplicador um bit à esquerda. E aí, novamente, eu vou olhar para o dígito menos significativo do meu multiplicador. E vou fazê-lo vezes o multiplicando e acumular no produto. Como esse dígito é 0, eu sei que eu vou ter que acumular 0 no produto. Então, o valor do produto se mantém, tá ok? Então, nesse passo aqui, o que a gente está fazendo é somando essa segunda parcela aqui. Tá ok? Muito bem. Então, na terceira iteração, a gente repete o mesmo procedimento. Eu desloco o meu multiplicando um bit à esquerda e desloco o meu multiplicador um bit à direita. Como o dígito menos significativo do meu multiplicador novamente é 0, então eu sei que eu não tenho que fazer nada no produto. Então, o que eu estou fazendo nessa terceira iteração é somar essa parcela aqui da nossa conta.
tá ok? Muito bem, então agora na quarta e última iteração, essa é a última iteração, eu desloco novamente o meu multiplicando à esquerda, desloco o meu multiplicador à direita. Então agora o meu dígito menos significativo do multiplicador é 1, então eu sei que eu tenho que acumular o multiplicando no produto, ou seja, eu tenho que somar o multiplicando ao produto. E aí essa soma, né, é bem facinho, vai dar esse valor, ok? E como chegamos na quarta iteração e nossa arquitetura tem 4 bits, terminamos a execução, justamente terminamos a execução porque na próxima o multiplicador some, né, não temos mais multiplicador, e o resultado está aqui, vejam que é o mesmo resultado que nós chegamos aí no nosso exemplo. Então, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá ok? Muito bem. Então, esse é o algoritmo que nós estamos acostumados a executar aí no papel, usando 3 unidades de memória. O multiplicando, o multiplicador e o produto. Nesse slide, eu coloco esse algoritmo bem escrito. Tá ok? Do jeitinho que nós executamos agora à mão no exemplo. Então, a gente começa sempre o produto com 0, e a gente vai ter um contador aí para controlar a quantidade de iterações. E a gente faz sempre, acumula no produto o dígito menos significativo do multiplicador, que eu chamei aqui de Q0, vezes o multiplicando, tá ok? E aí a gente desloca o multiplicando 1 bit à esquerda, e a gente desloca o multiplicador 1 bit à direita, e aí a gente vai verificar. Se a gente já executou 32 iterações, a gente para. Senão a gente executa mais uma iteração. Volta para o passo 2 e vai executando até que a gente rode aí as 32 iterações pensando no nosso assembly de 32 bits.